Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas, depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano. Selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre, sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada.
Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congrega hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se às notas primitivas dos silvícolas do país e às construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e que o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Neuza, deixa eu só fazer. Opa, o Silvio ia falar alguma Não, coisa, não, Silvio? pode falar, depois eu falo. Tá bom. Uma parte que eu achei interessante foi essa questão ele falando, né, primeiro da organização de nosso lar, né? Isso aqui daria para conversar bastante, mas eu vou falar sobre essa parte da construção de nosso lar, né? Que foi, ele falou aqui que foi no período que começou no século XVI, né? No começo da colonização no Brasil, né, pelos europeus. Isso é interessante, ele falar toda a dificuldade, né, a formação, a estruturação da cidade, os espíritos que começaram a se juntar ali para construir nosso lar. E agora a gente recebe por outras mensagens que no planeta está acontecendo um verdadeiro trabalho ah, de de reestruturação, né, de uma urbanização para o planeta de regeneração, né, que está se construindo diversos locais, campos de acolhimento, postos de socorro, cidades, estruturas. Então, tá algo muito grande. Espíritos, né, de altos planos, eles estão se densificando para construir esses locais de acolhimento, hospitais, escolas, cidades. Então, eles dizem, né, que é uma reurbanização, uma reestruturação no planeta que está acontecendo agora com muita intensidade. Né? E aí eu vou contar só, eu já contei aqui uma outra situação, mas vou contar rapidamente uma experiência que o meu primo, né, o Gustavo, ele, né, teve um desdobramento lúcido. Aí os mentores, a gente vai levar você para um determinado local. Aí eles foram assim, e aí era um local em uma região mais densa que tava vazio. E aí ele, mas, né, o que que foi aqui, né? Por que vocês me trouxeram aqui? Ele falou, isso aqui era uma antiga cidade no plano espiritual mais denso, que era terrível, assim, né? Era um local muito denso. E aí, o que acontece? Os espíritos daqui foram levados para um outro local, que era um local é, muito mais harmônico, a própria energia ali, eles foram direcionados. Aqui foi destruída aquela cidade e vai ser reconstruída um novo local aqui, para acolhimento e, né, para, assim, no sentido desse trabalho da regeneração da humanidade. E aí a gente percebe esse trabalho que está acontecendo em todo o planeta, né? E aí, só para fechar, eu vou dar um último exemplo também no livro, na trilogia na transição planetária, né, do Manuel Filomeno de Miranda. Tem uma parte também que ele vai junto com Eurípides Barçanufo, eles pegaram uma cidade lá nas regiões mais pesadas na Europa, e simplesmente foi um trabalho que eles levaram a cidade para um outro local com uma energia mais sutil, sabe? Uma energia um pouco mais leve daquela região, ou seja, eles pegaram a cidade. Então é interessante esse trabalho que está acontecendo em todo o planeta, sabe? Então era isso. Desculpa. O que eu assim, me chamou a atenção é que a humanidade como um todo ela teve uma informação vinda a partir das religiões que colocavam a terra e o céu como coisas tão diferentes e tão distantes que era quase inalcançável.
E eu achei interessante, ele coloca no decorrer do texto, né, toda essa evolução que se dá tanto a nível de terra quanto a nível de mundo espiritual, que a coisa é sempre gradativa. Não existe saltos nem nas colônias espirituais. A gente vê em nosso lar, tem vários ministérios, uns estão preocupados com assuntos mais ligados à divindade, outros mais ligados à terra, tem os do meio termo, que vão concatenando as dificuldades da coisa mais material com mais espiritual. E essa coisa que ele deixa bem claro, né? Que tudo que surge na Terra é primeiro construído e testado no mundo espiritual. Então vem para cá ser adaptado à nossa realidade, né, encarnada, né, para aos poucos ir se desenvolvendo e evoluindo e a gente poder começar a compreender um degrau a mais nessa escada, né, para começar a compreender o que pode se vislumbrar na nossa visão o mundo espiritual realmente. Isso eu acho sempre muito interessante, essa relação de que aqui nada se cria, né? Tudo se copia e começa a tentar evoluir para atingir o que veio do mundo espiritual. Isso sempre me fascina. Interessante mesmo. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito comemorou-se o 100º, como é que fala? Acho que é 14º. 14º, 114º aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu a seu lado contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Gente, essa parte é tão bonita falando do governador, porque aí também nos predispõe a fazer as extrapolações que no futuro vão estar na Terra, né? Porque é, o, o governador, ele é uma figura que a, ele tinha duas características. Uma era a capacidade para ser o governador
e a outra era o merecimento, né? Assim, no ponto de vista evolutivo, ele estava ali como um merecimento para ser o governador de nosso lar. E isso também nos leva a uma outra reflexão. Aqui no livro em Nosso Lar, a gente vai ver que o governador, por exemplo, ele não seguiu por um processo de eleição, né? Ou seja, não foi uma democracia, mas é uma democracia, é uma outra forma de organização, que é uma organização espiritual. É como se fosse aqueles espíritos que têm maior capacidade, maior organização, vem quase que do alto, sabe? É, essa forma de organização que nos leva a crer assim que no futuro a estrutura ela vai estar num planeta de regeneração, ela vai estar estruturada de tal maneira que os cargos de direção, de governadoria, ele está ligado com aqueles que desenvolvem também a capacidade de amor, de trabalho, de doação, né? Aquele que mais serve, né? Colocou aqui, é o que mais serve, é o que está na direção. Então isso é muito bonito porque é uma inversão, né? Ou seja, o que mais evolui espiritualmente em sua capacidade é aquele que está ali governando. É bonito, é muito bonito. Isso é o que você falou, é totalmente o inverso do que a gente vê na nossa realidade, né? Que aqui, quanto mais alto o cargo, né, mais você delega e menos você faz. E lá é justamente o contrário, quanto mais você cresce em possibilidades, mais trabalho surge, mais você quer trabalhar. Isso é espontâneo, né? Não é imposto. Né? O governador é dele, é o espírito dele, quer trabalhar acima de tudo, cada vez mais, pelo bem não só da colônia, mas de tudo ao redor. Então, essa é uma diferença gritante, né, que a gente tem, né? Daqui da Terra ainda para o mundo espiritual. Que aqui todos os cargos de mando você começa a delegar. Quanto mais você sobe, mais você vai delegando para os outros fazerem o trabalho. E você vai ficando como observador. E ele faz justamente o contrário. Né? Eu vou só contar um caso aqui. Hoje eu tô cheio dos casos, né? Eu peguei um, um, um livro que é com casos daquela ama do abraço, sabe? Aí tava lendo alguns casos dela. E aí foi um alemão que foi pra lá pra, é, pra ficar um tempo com ela. E aí ele contando que ele ficou um pouco triste porque eles estavam lá fazendo uma construção de casas que iam ser doadas lá, né? Ia ser um processo, um trabalho de caridade que eles estavam que eles estavam fazendo. E aí ele via que a ama estava lá e carregava tijolo. E ele chegava assim, não, mas você, né? Você não pode, né? Você tem que estar aqui. Você é a ama. Deixa que a gente faz isso. Aí ela teve uma hora assim que ela percebeu que ele estava um pouco incomodado. Ela, ô filho, aí ela chegou e foi falar com ele nesse sentido de que, olha, né, eu, né, em todos os trabalhos eu participo aqui também, né? Eu coloco a mão na massa, eu tô junto. E então me lembrei essa questão que o Silvio colocou, né? Aquele que serve, que está ali trabalhando. Então, em vez de ficar ali a ama, que ia ter o pessoal que ia, mas ela vai lá e trabalhando junto naquela construção, naquele trabalho que eles estavam realizando.